Ezequiel foi um profeta do Antigo Testamento, ativo durante o exílio babilônico. Ele foi chamado por Deus para ser simbolicamente um vigia para a casa de Israel, proclamando mensagens de julgamento e esperança. O capítulo 3 de Ezequiel é crucial porque detalha a missão e a responsabilidade do profeta, além de apresentar uma visão do papel de Ezequiel como sentinela. Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Verso 1. Depois, me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo, e vai, e fala à casa de Israel. Verso 2. Então, abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. Verso 3. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então, o comi, e era na minha boca doce como o mel. Análise. Deus entrega a Ezequiel um rolo contendo suas palavras e ordena que ele o coma. Este ato simbólico representa a internalização da mensagem divina, que Ezequiel deve assimilar completamente antes de comunicá-la ao povo. O rolo ser doce como mel indica a alegria de receber a palavra de Deus, apesar das mensagens severas que ele conterá. Versículo 4 ao 9. Verso 4. E disse-me: Filho do homem, vai, e entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras. Verso 5. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Verso 6. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviará, certamente te dariam ouvidos. Verso 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Verso 8. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Verso 9. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Análise. Deus reforça que Ezequiel deve proclamar suas palavras ao povo de Israel, um povo teimoso e obstinado. A comparação com povos de língua difícil enfatiza que a resistência de Israel não é por falta de entendimento, mas por desobediência. Deus fortalece Ezequiel, tornando-o firme e resoluto como diamante, para enfrentar a resistência do povo. Versículo 10 ao 11. Verso 10. Disse-me mais: Filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer e ouve-as com os teus ouvidos. Verso 11. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam quer deixem de ouvir. Análise. Ezequiel é instruído a absorver completamente as palavras de Deus, ouvindo-as com atenção e guardando-as no coração. Ele deve comunicar a mensagem divina aos exilados, independentemente de eles ouvirem ou não. Isso ressalta a responsabilidade do profeta em transmitir a mensagem fielmente, sem se preocupar com a reação do povo. Versículo 12 ao 15. Verso 12. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: Bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. Verso 13. E ouvi o barulho das asas dos animais, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Verso 14. Então, o Espírito me levantou e me levou. E eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito. Mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Verso 15. E vinha aos do cativeiro, até o Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam. E fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Análise. O Espírito de Deus transporta Ezequiel, e ele ouve a voz gloriosa de Deus. Os seres viventes e as rodas, parte da visão do trono de Deus no capítulo 1, indicam a presença e a majestade divina. Ezequiel, embora amargurado, é fortalecido pela mão de Deus. Ele se junta aos exilados em Tel Abibe e permanece atônito entre eles por 7 dias, refletindo sobre a missão recebida. Versículo 16 ao 21. Verso 16.
E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo. Verso 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Verso 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Verso 19. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Verso 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Verso 21. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado. E tu livraste a tua alma. Análise. Deus estabelece Ezequiel como sentinela, um atalaia espiritual para Israel. A responsabilidade do profeta é avisar tanto os ímpios quanto os justos sobre as consequências de seus caminhos. Se Ezequiel falhar em avisar, será responsável pelo sangue deles. Mas se ele avisar e eles não se arrependerem, ele estará livre de culpa. Este trecho enfatiza a seriedade e a responsabilidade do chamado profético. Versículo 22 ao 27. Verso 22. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: Levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Verso 23. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. Verso 24. Então, entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: Entra, encerra-te dentro da tua casa. Verso 25. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. Verso 26. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo e não lhe servirás de varão que repreenda. Porque casa rebelde são eles. Verso 27. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: Assim diz o Senhor. Quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe. Porque casa rebelde são eles. Análise. Ezequiel é instruído a ir ao vale onde vê novamente a glória de Deus, uma confirmação de seu chamado. Ele é avisado de que será amarrado e silenciado, simbolizando a resistência do povo. No entanto, quando Deus falar, Ezequiel será capacitado a transmitir a mensagem divina. A rebeldia do povo é destacada, mas a responsabilidade do profeta permanece. Transmitir a mensagem de Deus fielmente. Conclusão. O capítulo 3 de Ezequiel nos dá uma visão profunda da missão profética e da responsabilidade diante de Deus. Ezequiel é chamado para ser um vigia, encarregado de avisar tanto os justos quanto os ímpios sobre as consequências de suas ações. A importância de obedecer a Deus, independentemente da resposta do povo, é enfatizada. Este capítulo nos desafia a refletir sobre nossa própria responsabilidade em ouvir e obedecer às palavras de Deus. Reflexão e aplicação. Responsabilidade pessoal. Assim como Ezequiel foi chamado a ser fiel na entrega da mensagem de Deus, somos chamados a viver e compartilhar a verdade de Deus em nossas vidas. Resiliência na fé. Ezequiel foi fortalecido por Deus para enfrentar a resistência e a rebeldia. Devemos buscar força em Deus para permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante de desafios. Atenção à palavra de Deus. Assim como Ezequiel foi instruído a internalizar a mensagem de Deus, devemos nos dedicar a estudar e meditar na palavra de Deus, permitindo que ela transforme nossas vidas. E você, gostou desse vídeo? Então, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, e ativar o sininho para receber nossas novidades. Até mais!